Leoninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Leão. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo neste canal, eu te convido a me seguir, ativar os sininhos de notificações. Assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E também, como forma de agradecimento, curtir, comentar, compartilhar. A leitura de vocês vai ao ar toda sexta-feira, às 19 horas, junto com o seu signo oposto complementar, que é Aquário. Então, sexta-feira, 19 horas, sai o vídeo de Aquário e o vídeo de Leão. Vamos lá, fundo... nesse canal eu misturo constelação familiar, aqui tem uma bandeja com água, os bonequinhos da constelação. Aqui está o arcano 0 do tarô, o signo de Leão. Misturo também astrologia, para que a gente possa compreender melhor o que o inconsciente quer nos mostrar. Vamos lá, fundo do deck, que é o que resume a leitura. A gente volta nessa carta daqui a pouquinho, ela é o resumão. A gente tem a Imperatriz. A Imperatriz, ela traz uma energia, assim, de renovação. Deixa eu mostrar a carta. Tem lá no fundo plantinhas novas, no vestido dela tem flores, tem muita abundância, tem água, tem um céu calmo, tranquilo, que representa os pensamentos. E assim, é o resumo, é a união, melhor dizendo, da Rainha de Copas, Rainha de Paus, Rainha de Ouro, Rainha de Espadas. Então ela tem o domínio do mental, do emocional, da matéria e da ação. Muito bom isso. E mostra que você estava aí num momento de 10 de paus, que assim, não aguento mais, não sei mais o que fazer, mas como se fosse uma exaustão. Bastava você empurrar essa madeira aqui, pegar o seu cordeiro dourado, que é seu por direito divino, colocar o seu barco na água e seguir seu caminho. Só que você estava tão exausto que talvez por alguns momentos não fez isso. Mas chegou um momento de coragem, o arcano 0 do tarô, que é o louco, que sai do fundo da caverna, sai do inconsciente e se joga. A gente não sabe como vai ser, né? Talvez não seja tão fácil, pedregoso, difícil, mas é melhor do que ficar preso lá no inconsciente. E isso te trouxe a Imperatriz. Então, por muitos momentos, você ficou preso aí num 5 de espadas, ou seja, faço isso, faço aquilo, e o sol pedindo assim, vamos meu filho, levanta, sai desse medo, sai desse medo. Eu vou colocar o sol, porque o sol é aquele que traz a clareza. Dá licença, minha luzinha. Vou colocar a minha gata. Já desceu. A Imperatriz aqui, que tem o trigo, a foice, o bebê, ou seja, a abundância. Essa é a energia do leonino neste momento. Dados astrológicos, a gente tem energia do nó do norte. O nó do norte é o seu propósito de vida, é o seu caminhar, porém tem casa 12. Junto sai a casa 12. A casa 12, ela me fala de ancestralidade. Vou colocar Netuno, que representa o inconsciente coletivo ancestral. Pode representar também o inconsciente pessoal individual, Urano. Mas para a gente seguir num propósito, num nó do norte, que é esse aqui, a gente tem que encerrar o nó do sul. O que é o nó do sul? Ciclos em aberto. Casa 12, ela pode me dizer de alguma coisa ligada a ciclos em aberto, coisas que a gente não cumpriu, não terminou, e tem a energia de Áries. A energia de Áries é uma energia de ação, de movimento, de impulso, de fogo, de vamos agir, vamos resolver, vamos tirar da frente. É a energia de Áries.
né? Então, a energia de Áries influenciando o signo de Leão nesse momento. Todo mundo tem todos os signos, né? Tem influência de todas as casas, áreas da vida. O que será que está lá na casa 12? Vamos entender um pouquinho. Deixa eu tentar clarificar primeiro. Que energia é essa da casa 12? O que está em aberto? É um dilema. Tá. Faço isso ou faço aquilo? Mas agora você entrou em harmonia. Ok. Ótimo. A gente já vai entender melhor com as outras cartas, porque tudo se complementa. Energia do bloqueio. Energia do bloqueio, por favor, para o signo de Leão. Amor próprio, o Pajem de Copas. O Pajem de Copas, ele fala de amor, mas pra gente iniciar um amor, tem que começar com o amor próprio. E saiu no bloqueio, como se você não tivesse conectado ao seu amor próprio. Eu vou colocar esse coraçãozinho preto aqui como uma dor ligado ao amor próprio, né? Como se... que podem ser vários fatores. Pode ser um sentimento de não merecimento, de desvalorização, de exclusão, de rejeição, de bullying, sei lá. O que aconteceu traição, que você não se sentia merecedor, não se sentia amado, não se sentia visto. Então, isso estava bloqueando o seu caminhar. Aprendizado do signo de Leão. Uma carta... Nossa, ok. Vamos lá. Cavaleiro de Paus. Cavaleiro de Espadas. Caramba. 6 de Espadas invertido. Tá. Então, olha só. O Cavaleiro de Paus é um cavaleiro de ação, de iniciativa. Ele é muito Áries, ele é muito fogo. Ele vai, resolve, né? E ele é aquela... Sabe aquele tipo de pessoa que... Como eu vou explicar? Não, que fala, que faz e acontece, que vem, que isso, que aquilo, que eu domino, que eu tenho, né, que eu consigo, que eu sou o máximo. É isso, tipo um Dom Juan ou um 7-1. Mas ele age, ele resolve, ele vai e ele faz. Só que tem uma coisa assim de encantamento, de encantar as pessoas, tipo Dom Juan. Não, aqui ele doma Pégasus, que é o cavalo alado. Esse aqui é o tarô mitológico, né? Então, simbolicamente, o cavalo alado, ele mata o animal místico, que ninguém consegue matar, que tem uma cabeça de leão, uma cabeça de bode, rabo de cobra. Místico, que fala? Enfim. Só que ele é mascarado, tem uma coisa meio falsa aqui nele. Então, eu pedi o aprendizado. Talvez seja reconhecer essas pessoas. Eu vou colocar... Pode estar ligado à traição. Eu vou colocar energia de traição aqui, ó. Tá vendo? Tem uma cobra abraçando aqui, ó. Pra gente entender se é algum tipo de traição. Não necessariamente uma traição sexual. Pode ser. Eu vou colocar aqui, ó, traição sexual, para a gente entender do que nós estamos falando. O Cavaleiro de Espadas é o aprendizado, ó, eu pedi a carta do aprendizado. É briga, mas é no sentido assim de acuidade mental, de força mental, de esperteza, de conseguir resolver as coisas, mas tem um domínio mental aqui, racional. Bem racional. Eu vou colocar esse símbolo aqui para representar essa ação mental, assim, projetos, ideias, que age no meio dessa confusão. Muitas vezes vem uma confusão mental. O Cavaleiro de Espadas, ele consegue, essa energia do Cavaleiro de Espadas consegue dissipar essa névoa, essa confusão, né? E o 6 de Espadas, eu amo essa carta. É uma carta de transição, é uma carta difícil, que representa um momento difícil na vida da pessoa. Tá vendo como o mar está turbulento? O mar aqui representa as emoções. O céu, aqui deste lado onde eu estou segurando a carta, está meio nublado, confusão mental. E a pessoa se coloca no barco, pega a sua malinha
e ver quem que vai junto. Eu vou embora dessa situação extremamente turbulenta. E vou decidir quem vai comigo. Ó, traição sexual. O sol clareia tudo isso, está ligado ao signo de Áries, que provavelmente está ligado ao Cavaleiro de Espadas, que é um Dom Juan. É algo do seu inconsciente pessoal, não do inconsciente ancestral. Já vamos entender melhor. Então, assim, ele coloca a malinha no barco e fala, eu vou embora, e vou decidir quem vai comigo e quem não vai, quem merece comigo. Só que você ficou paralisado, você não foi. Porque a carta saiu invertida, mostrando que havia uma paralisação, uma dúvida, uma confusão. Às vezes a gente está lidando com um narcisista, por exemplo, que faz uma confusão na cabeça da gente, fala uma coisa, depois fala outra, engana, mente. O narcisista não fala mentira, ele é a mentira, né? Pode ser isso. Então, por que você não conseguiu agir? Por que não conseguiu agir? Baixa autoestima. Ai, mas será que se eu for embora eu vou encontrar outra pessoa, isso e aquilo? E ficou lá, vivendo um relacionamento tóxico. Imagina Leão viver relacionamento tóxico, gente. Precisa curar essa ferida aqui. Porque Leão tem uma força, uma autoestima. Então, provavelmente, pode ser uma dor de infância. Eu vou colocar uma criança para representar, para a gente entender se está ligado à infância ou não. Né? Vamos tirar mais cartas para clarificar tudo aqui. Enquanto isso, há um movimento na bandeja. Os bonequinhos, eles são de EVA, é bem levinho, então se movimenta no espelho d'água conforme o campo inconsciente. O campo da constelação, o campo morfogenético, é o mesmo campo do tarô, o mesmo. A questão é a interpretação. Né? O que está no inconsciente do leonino, o dilema, já tinha saído aqui no outro tarô, mesmo, essa carta é a mesma, tá? Os amantes ou os namorados. Pode representar um relacionamento afetivo, sim, me indica que sim, por conta de uma traição sexual aqui. Mas também é uma carta que fala de dilema. E aqui me fala de dilema, eu vou embora ou eu fico nesse relacionamento, nessa situação. E você ficou ali e não conseguiu. Então, o que estava no inconsciente era o dilema. No fundo, sentia que não era legal, enfim, mas não conseguiu por um tempo agir. Todo mundo passa por isso, né? O que está no passado consciente, porque às vezes a gente não sabe se é uma paranoia da nossa cabeça, se é uma intuição ou se é um trauma, o trauma falando na cabeça, né? Se é uma memória de traumatização. Então, 2 de paus. Você ficou parado, o que estava no consciente. Sabe essa expressão, parado feito um 2 de paus? Você estava lá parado, isso era consciente para você, estava paralisado, você não conseguia agir. E a gente entendeu agora que era por conta de uma baixa autoestima. O bloqueio era a autoestima, que é a página de copas. Então, o que a gente precisa trabalhar? A autoestima. Essa traição, ela tem uma origem ancestral também. Provavelmente, essa dor do seu inconsciente pessoal que você viveu pode ter um histórico familiar. Então, sei lá, o pai traiu o avô, tio, bisavô, tataravô. Então, tem um histórico. E às vezes a gente fica repetindo um padrão. Então, isso também é importante ser olhado quando você for fazer uma constelação, trabalhar essa questão, para que essas influências de personalidades, que é o que me mostra aqui também. Então, tanto do inconsciente coletivo ancestral, como do inconsciente pessoal. Para que esse padrão não fique se repetindo na sua vida, é importante, né? Se valorizar. Um futuro resultado esperado. O 6 de ouros. O 6 de ouros é uma troca, um compartilhar. Mas, ao mesmo tempo, é depois de um período de depois de uma humilhação que você vai lá mendigar, pedir encarecidamente recursos. Talvez essa traição tenha mexido com a sua estrutura financeira. Vou colocar dinheiro aqui.
que às vezes mexe tanto no emocional que a gente não consegue, afeta, né, a área profissional, a área afetiva, e você se recolheu. Se recolheu. Vamos tirar mais uma carta para o inconsciente do leonino. Porque tem algo aqui no mental. Como se ou essa pessoa contava muita mentira, ou você ficou com o seu mental bloqueado. Eu queria entender isso aqui, ó. Porque isso aqui não conectou ainda pra mim, aqui pelo menos na bandeja, né? Mais uma carta pro inconsciente, por favor, para o signo. Deixa eu entender o inconsciente do signo de Leão. Uma carta. 7 de espadas é uma carta de traição. O dinheiro ali se movimentando. A leitura pode estar espelhada, pode ser o leonino que traiu, pode ser o leonino que tenha sido traído. O 7 de espadas é uma carta de traição, na qual você recolhe seus pensamentos. Carta de espada são cartas mentais, então a gente tem aqui o 5 de espadas, 6 de espadas, 7 de espadas. Onde você se recolhe e tá vendo que tá indo pro escuro ali, descendo as escadas? Descendo as escadas não, caminhando ao lado do castelo ali. Ou seja, você tá indo num beco, digamos assim. O que significa isso aqui no tarô mitológico? Você tá aprofundando no seu inconsciente para entender essa situação, para trabalhar, é uma humildade, para trabalhar essa situação. Eu vou colocar o inconsciente aqui. E meu olho grudou aqui na cruz de Ansata. Eu uso a cruz de Ansata para representar a culpa. Então, olha só. Para algumas pessoas pode ser o leonino que traiu. Para outras pessoas, o leonino foi traído. Enfim, é uma energia, não é uma leitura particular, é energia de muita gente, né? Mas vamos entender isso. Essa dor do seu inconsciente bloqueia o seu propósito de vida. Tem algo no seu mental que ainda não foi fechado, o ciclo não está encerrado, que atrapalha você seguir o seu propósito, e isso conecta a uma repetição de padrão ligado à traição. Vamos entender melhor. Clarificando o 7 de espadas, por favor. Clarificando o 7 de espadas na posição do inconsciente. Mais uma carta, já caíram 2. 3, 4. Ó, saiu invertido aqui, ó. Atrapalhou sua prosperidade e abundância, que é a carta da árvore no baralho cigano. Atrapalhou sua prosperidade e abundância, então tem a ver com dinheiro. Essa traição vem do inconsciente coletivo ancestral. Ó, a culpa se conectando aqui, ó. E o sol, ele clareia. Por que eu pus sol? Porque tem aqui o 5 de espadas, que tem sol na carta, tá? O sol, ele traz ele ilumina e mostra onde está o problema. Energia do caixão, que é um renascimento, não é morte física, é renascimento. Porém, no baralho é sem luto, é de uma hora para outra, é papum. Também a hora que decidiu foi. Parecia algo sólido, algo intransponível, algo, né, uma montanha super sólida, né, onde você estava ali num jardim florido, mas não era nada disso. Foi uma decepção, uma dor. Ok? E por isso você precisou se recolher mentalmente, agora eu entendi,
para cicatrizar as feridas. É um momento de dor, o 7 de espadas, né? Mas é uma dor mental, assim, do tipo, mas por quê? Mas nossa, mas por que aconteceu isso? Tem um padrão ancestral, tá? Influências externas, justiça. A justiça vai ser feita. Influências externas. Eu vou colocar Palas Atenas aqui, que é a deusa da justiça. Te machucaram, hein? Medos e temores, do leonino. Caiu muito. Caiu a mesma carta, quando tem que ser. Caiu o 4 de copas e o 10 de copas. Olha isso, a gente tá falando de amor mesmo, gente. O 10 de copas, desculpa, o 4 de copas é assim. Ai, o que eu faço? Ai, eu me separo ou não me separo? Aqui tá, nessa imagem, tá a Psique, logo depois que se casou com Eros, que é o Cupido. Aqui no centro da imagem, de branco, pensando, a Psique é a mente. E ao lado dela tem as irmãs da Psique. No fundo, não são irmãs, na verdade não são as irmãs, são as vozes da cabeça dela. Sabe o anjinho, o diabinho, um em cada ombro? Então ela tá lá, mas será que eu me separo? Mas ele não é quem eu pensava. Por quê? Na mitologia, a Psique não podia olhar pro Cupido, porque ele era um deus, e não podia olhar o rosto dos deuses, enfim. E ela, depois ela vai trair o Cupido, ela ilumina o rosto dele com uma lamparina, e enxerga o rosto dele, e ele vai embora. Então tem um arrependimento, enfim. Mas aqui é a dúvida, separo ou não me separo? Então o medo de tomar uma decisão errada. E aqui saiu a carta dos enamorados, né, dos amantes e dos namorados, que é o dilema, o que eu faço? Que é essa confusão mental. Ai, mas separo ou não separo? Mas será que eu devo me separar? Mas será que eu não devo? Então foi essa dúvida. Gente, na dúvida, pede uma leitura pro tarô, fica mais fácil da gente tomar as decisões. E o 10 de copas. O que é o 10 de copas? Aqui está na posição de medos e temores. Uma coisa interessante nesse tarô, porque o tarô ele conta uma história, né? Vai do As, que é o 1, até o 10, depois rei e rainha. Então as pessoas, as energias vão se transformando, melhorando ou piorando, vai num crescente. Num 4 de copas, ela tá aqui com uma roupa branca, simples. No 10 de copas, ela já está com uma roupa dourada, com asas, ela se transformou numa deusa, assim como o Cupido. Então esse relacionamento transformou a vida, a mente, houve um crescimento espiritual muito grande para a Psique, ela se transformou. Então o medo era assim, de tomar uma atitude errada, por isso o seu mental aqui estava bloqueando, se fechou. Eu vou colocar no final do vídeo um link, um card, né, de um vídeo. O vídeo tem 1 minuto e meio, que fala da força mental. Quando a gente fica tentando entender, fica no dilema, eu faço isso, mas eu não faço, a gente perde energia psíquica. E quando perde energia psíquica, a gente abre brecha para entrar todos os tipos de negatividade nas nossas vidas. Aí as coisas começam a dar errado no financeiro, na empresa, e briga, isso, porque a gente não está com o nosso mental forte. É um vídeo de um psiquiatra, doutor Isaac Efraim, o vídeo tem 1 minuto e meio. É um podcast que ele participou de um outro assunto e ele fez essa fala que eu fiz um recorte. E eu vou colocar no final do vídeo, porque é importantíssimo a gente entender a nossa força mental como controle da nossa vida, não só o emocional. E aqui tá a mente, eu vou virar, vai mexer um pouquinho na bandeja, mas só para mostrar para vocês. Aqui ficou assim, nossa, mas o que eu faço? Separo ou não separo? Que é esse dilema, aqui ó. Medo de perder o amor, nossa, aqui é uma completude, era o amor, foi realmente o amor da vida, né? E aí se tivesse perdendo a pessoa, às vezes é uma bobagem, separo ou não separo, perdoo ou não perdoo, enfim. Que a traição não necessariamente sexual, pode ser, adapte a sua realidade.
mas tem um padrão ancestral de traição que você precisa olhar para que isso não se repita mais na sua vida em diferentes áreas, no trabalho, em amizades, enfim. Resultado esperado. Uau, seis de paus, que é aqui a vitória. Você está com os louros da vitória, o cordeiro dourado e o reconhecimento público da sua vitória, do seu merecimento. Que é tudo que Leão precisa. Todos nós, principalmente leonino. Eu vou tirar uma runa, que a runa traz um resumo de um significado psicológico, significados psicológicos muito profundos. É uma pena que Jung não tenha conhecido as runas. Mas ó, aqui tem culpa e a justiça vai ser feita. E tanto é que sai o 6 de paus. O 6 de paus é a vitória, é o reconhecimento público da sua vitória. Talvez você foi acusado injustamente de traição, mal interpretado, enfim. Uma runa, por favor, para clarificar. Ingus. Vamos entender o que significa essa runa. Ingus. Deixa eu mostrar para vocês. Ingus. Depois eu vou tirar 3 aconselhamentos. Vou tirar um do oráculo da benzedeira e do poder da lua. Deixa eu já pegar as cartas aqui. Ingus. Peraí que eu vou ler. Fertilidade. E assim, imperatriz é fertilidade. Aproveite esta runa para finalizar, ó lá, nó do sul, finalizar o que foi começado, pois Ingus dá forças para concluir as etapas da vida, aniquilando medos e preocupações. As novas fases que estão por vir exigirão de você a renúncia de atitudes, relacionamentos e projetos para deixar o caminho livre às mudanças. Ingus está ligado à lua, por isso influencia o lado feminino do ser, gerando novas formas de viver, inclusive despertando interesse em encontrar a pessoa certa para um relacionamento amoroso. Então, para algumas pessoas, pode ser que essa pessoa realmente não seja a pessoa certa. E essa traição te mostrou que, opa, eu mereço mais, eu me conecto aqui com o meu poder pessoal, meu poder de escolha, meu poder de decisão, e não aceito isso na minha vida. Então, trabalhe o seu amor próprio, o seu poder pessoal, tá? Ou trabalhe o perdão, se é essa pessoa. Se precisar de uma leitura particular para a gente entender, porque aqui é uma energia geral. Para algumas pessoas existe o perdão, existe a dúvida, o perdão e um renascimento entre vocês. Ou a decisão, aqui ela está decidindo se ela vai se separar ou não. E nessa decisão, que aqui é os enamorados, eu me separo ou não. Para que você encontre o seu amor verdadeiro, que é o 10 de copas. Neste tarô aqui, os enamorados tem uma história interessante. Na figura a gente tem Juno, que eu vou colocar ela aqui, que aqui no tarô ela tá de roxo, aqui é o bonequinho que eu fiz de branco, que é a deusa do casamento, é um asteroide, tá? A deusa do casamento. Tem Afrodite, eu vou colocar Vênus, Afrodite, e tem Palas Atenas, que tá aqui, ó, que é a justiça. Tá vendo essas 3 deusas? Juno ou Hera, que é a única mulher casada do Olimpo, a esposa de Zeus. Afrodite, Vênus aqui, e Palas Atenas, a deusa da justiça. E de costas aqui tá Paris, com uma maçã dourada. Paris era o príncipe de Troia. E Paris se apaixonou por Helena, a rainha de Esparta, sequestrou a rainha e levou para Troia e causou uma guerra. Deixa eu achar a figura aqui da Helena de Troia. Causou uma guerra que durou 10 anos e nesse meio tempo, enquanto ele estava lá lutando pela amada para que ela ficasse em Troia, Helena tinha relações sexuais, traição, olha lá, com todos os homens que apareciam, sejam eles gregos, troianos, espartanos, cretenses, atenienses. Então, não era amor. Ele tomou uma decisão errada, a carta dos namorados, dos enamorados,
que é o símbolo de Gêmeos. O que eu faço? Isso ou aquilo? Tomo a decisão correta ou a decisão errada? É o dilema, né? Vou colocar os enamorados aqui como dilema. E, na verdade, era uma paixão. Helena era a mulher mais bonita ali da região, da época. E ele pedia para as deusas, né, para a deusa da justiça, para Afrodite, para Hera. Só que ele tomou a decisão errada. Ele sequestrou uma mulher casada, uma mulher que não amava, que ele também não amava, era uma paixão. Então, olha aqui, ó. A rainha de copas no tarô mitológico é Helena. Tá vendo que tem umas cobras enroladas no trono dela? Tem uma maçã também, igual ele aqui, uma maçã dourada. A maçã dourada, energia sexual aqui. Então, ele tomou a decisão errada. Mas ele ficou num dilema, né? E é isso que precisa ficar claro para você. Então, para cada pessoa vai ressoar de um jeito. Eu não posso falar se separa, não posso falar casa, não posso falar continua, porque aqui é uma leitura geral. É diferente de uma leitura particular, que a gente vai olhar objetivamente a sua energia, na sua energia. Aqui é uma energia de muita gente, de muitos leoninos. Então, às vezes, você tá lá encantado por algo externo, por uma beleza, por uma boa conversa, enfim, mas não é a pessoa certa. Ou para outros é, e aí, assim, separa, perdoa, ou resgate o seu poder pessoal, a sua autoestima. Se precisar de uma constelação para isso, ou um tratamento de neurociência, eu estou à disposição, para que você consiga tomar a decisão correta. Porque a pior coisa que existe é a dúvida. Mas tomar uma atitude assertiva, né? Pode ser que seja um padrão ancestral, enfim. Vamos tirar uma carta do oráculo da benzedeira. Como resumo aqui. Caiu 3, eu vou aceitar. Olha aqui que tá escrito aqui. Pede a verdade. Cuide da sua... Sai espelhado, mas dá para ler. Cuide da sua autoestima. O que a gente falou? Página de copas. Que é autoestima. Pra gente amar, a gente tem que amar a gente mesmo primeiro. Cai a carta da libertação. E a pergunta é: o que prende você? O medo de não encontrar outra pessoa, esse medo está ligado à baixa autoestima. E autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo. Quando você se conhece, você se ama. E não aceita migalhas afetivas e não aceita traição. Na psicologia, a gente aprende que existem sentimentos primários e sentimentos secundários. Por exemplo, mágoa não é um sentimento primário, mágoa é um sentimento secundário. Ele é derivado de muita raiva acumulada, vira mágoa. Amor também não é um sentimento primário, amor é um sentimento secundário. Para existir amor, tem que existir primeiro respeito e admiração. Eu não lembro qual que é a ordem, existe uma ordem correta, não sei se a admiração vem primeiro, o respeito, eu não lembro mais isso. Precisa procurar nos livros da faculdade, já esqueci. Mas tem que ter respeito e admiração. Se não houver nem respeito nem admiração, não é amor. É qualquer outra coisa, ilusão, tesão, posse, controle, sei lá, poder, né? Mas não é amor. Então, quando tem traição, não é amor. É controle, é posse, é poder. Ai, mas eu amo tal pessoa. Todo mundo pode cometer um deslize, principalmente quando tem um padrão ancestral, né? E não significa que não ame. Mas isso vale mais para a pessoa que é traída, porque ela indica que ela precisa trabalhar o amor próprio. Quando ela trabalha o amor próprio, ela reconhece o Dom Juan da vida, o mascarado da vida.
Bom, espero ter ajudado. Se precisar de uma leitura particular, a agenda já está aberta. Meu telefone está na descrição do vídeo, ou uma constelação, neurociência, ou tudo junto e misturado. E a gente se vê na próxima leitura.